Olá, amigos de Ideal Espírita, muita paz em vossos corações. Estou lhes apresentando um breve estudo sobre o transtorno do espectro autista na visão espírita, no desejo de colaborar com os esclarecimentos necessários para que haja uma acolhida fraternal em nossas instituições das crianças, adolescentes e adultos com essa síndrome e seus responsáveis, proporcionando assim a participação, a integração aos trabalhos e aos estudos oferecidos pelas instituições. Iniciaremos nosso estudo com um histórico do autismo, o parecer da ciência sobre a natureza, o diagnóstico e os possíveis tratamentos, e em seguida falaremos sobre a visão espírita. O termo autismo foi criado em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler para descrever a fuga da realidade para um mundo interior observado em pacientes esquizofrênicos. De 1943 a 1965, vários estudos foram realizados sobre o assunto, muitos debates, vários livros editados, entre eles a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, da Associação Americana de Doenças Mentais, que foi um marco para o tratamento do autismo. O autismo era então classificado até essa época como um subgrupo da esquizofrenia infantil, não sendo entendido como uma condição específica e separada, e muita confusão havia sobre a natureza do autismo. Em 1978, o psiquiatra Michael Hutter classifica o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo e ele cria então um marco na compreensão do transtorno. Em 1980, passa a ser reconhecido como uma nova classe, a dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Este termo reflete o fato de que múltiplas áreas de funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pela condição a ele relacionadas, que nós vamos ver mais à frente no nosso estudo. Em seguida, nós temos a designação da síndrome de Asperger, uma série de opções de tratamento, entre elas a terapia comportamental. E o transtorno torna-se mais conhecido ainda com a publicação de filmes, livros e a criação de várias associações. Já em 1998, uma nova polêmica surge a respeito da natureza do autismo, criada pelo cientista Andrew Wakefield, que afirmava que as vacinas poderiam causar o autismo, o que foi veementemente contestado por diversos cientistas e pesquisadores renomados, a ponto de Andrew e a revista Lancet terem que se retratar perante a comunidade científica e ao público para que se desfizesse esse mal-entendido. Então, houve um momento em que as pessoas acreditavam que determinadas vacinas poderiam causar o autismo e surge neste momento, então, um movimento anti-vacina que a gente tem até hoje. Em 2007, a ONU vai criar o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em 2012, é sancionado no Brasil a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção aos portadores do transtorno do espectro autista. Então, a gente observa essa evolução desse transtorno e do reconhecimento pela comunidade científica e das novas possibilidades de tratamento que vão sendo apresentadas à medida que vai se identificando como essa doença ou esse transtorno, melhor dizendo,
ele acomete as pessoas. As causas do TEA não são totalmente conhecidas e a pesquisa científica sempre concentrou esforços no estudo da predisposição. Considera então um dos motivos, genética, analisando as mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto, ou seja, no momento da concepção, as divisões celulares que ocorrem ali para a formação do corpo e do cérebro, poderia haver algum tipo de mutação no genoma que causaria então essa síndrome. Uma outra possibilidade seria a herança genética passada de pais para filhos. Então, se há algum caso na família, existe uma grande probabilidade de que os descendentes, algum descendente possa apresentar a síndrome. Um outro fator seria o ambiental, que impactaria no feto, como, por exemplo, o estresse da mãe, infecções, exposição a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez e desequilíbrios no metabolismo da mãe durante o processo de gestação. Mas nenhuma dessas hipóteses foi ou é, até o momento, confirmadas. O diagnóstico deve ser realizado por um neuropediatra ou um psiquiatra pediátrico para permitir que a criança receba um tratamento personalizado de acordo com as particularidades do seu quadro. Com o acompanhamento médico multidisciplinar, os sintomas tendem a ser amenizados ao longo da vida, melhorando a qualidade de vida do indivíduo e de sua família. Esses tratamentos passam por terapia com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dependendo do caso, psicopedagogos nas questões educacionais. Então, é uma terapia multidisciplinar que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da família. O transtorno do espectro autista reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. De acordo com a intensidade dessas desordens, nós teremos os vários níveis ou espectros autista. Então, teremos o espectro do autismo infantil precoce, do transtorno desintegrativo da infância, o autismo de alto funcionamento, o autismo infantil, síndrome de Asperger, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento e autismo de Kanner. Então, são os vários espectros do autismo que só um neuropsiquiatra, um médico especialista pode diagnosticar e recomendar o tratamento mais adequado. Nós não entraremos em detalhes desses espectros. Em relação ao tratamento, não há remédio específico. É necessário um acompanhamento médico multidisciplinar, como nós já comentamos, feito por pediatra, psiquiatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, que vão auxiliar a criança ou adolescente a se organizar para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Podem ser combinados a essas terapias alguma medicação para tratar condições associadas, como, por exemplo, a insônia, hiperatividade, agressividade, falta de atenção, ansiedade, depressão, comportamentos repetitivos, que necessitam de medicações para auxiliar a criança a ter uma qualidade de vida. E é essencial, imprescindível, o auxílio dos pais e o treinamento com os pais para que toda essa equipe multidisciplinar, mais a medicação, tenha um efeito desejado, que é proporcionar uma qualidade de vida à criança ou adolescente e à sua família.
Veremos agora o autismo na visão espírita. O médium Divaldo Franco realiza um trabalho belíssimo na Mansão do Caminho, entidade que ele dirige, com os autistas. E ele vem nos esclarecer que a problemática do autismo é uma provação para o paciente que está em processo de recuperação referente a delitos praticados nas existências passadas, assim como para os seus familiares, especialmente os seus pais. E mediante essas limitações, o espírito endividado refaz-se e liberta dessa carga aflitiva a que se encontra jungido. Divaldo Franco faz algumas considerações sobre o porquê de um espírito reencarnar na condição de autista. Considera ele que às vezes pode ser solicitado pelo próprio espírito esse tipo de experiência na busca da sua iluminação. Pode ocorrer também que o espírito já reencarnado sofra de transtornos obsessivos, que venha a piorar o seu quadro, levando à agressividade, ao mutismo e até a estados de aparente esquizofrenia. Alguns espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir de suas vítimas e apagar lembranças que trazem do passado, de situações que eles provocaram e que hoje lhes causam profundo pesar e imensa dor. Para que essa condição do autismo, solicitada como prova ou expiação, seja impressa no corpo físico, o modelador biológico imprime nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso, tanto do perispírito quanto do corpo físico, as limitações necessárias para o desenvolvimento dessa experiência iluminativa, dando condição para que o reencarnante tenha êxito e adquira as asas para a liberdade, ou se reeduque através da submissão no corpo físico para a reparação à lei divina que por ele foi infringida. A doutrina espírita, então, vem contribuir com o esclarecimento desta síndrome, amparando as famílias e os autistas através dos passes da água fluidificada, dos trabalhos de desobsessão, na conversação fraterna e amiga com os familiares, utilizando-se também de músicas suaves para que possa tocar o autista de forma amorosa e sensível, para que ele se sinta aceito, para que ele tenha confiança, auxiliando desta maneira para que essa experiência seja vivida pelo autista e por seus familiares de forma serena, com muita coragem e bom ânimo. Dr. Juan Danilo Rodrigues é um médico holístico, homeopata, psicólogo transpessoal, espírita, que desenvolve um trabalho junto com Divaldo Franco na Mansão do Caminho, no atendimento aos adolescentes dentro do espectro autista. Ele também é autor do livro Terapia Holística Aliana, que ele explica parte desse trabalho que ele faz com o autismo. E nós vamos ver agora algumas considerações que ele faz sobre o autismo mediante a sua experiência como terapeuta. Explica-nos o Dr. Juan que cada um de nós mora dentro de um microcosmos onde estão todas as nossas ilusões, os nossos pensamentos, as mágoas, brigas e até a nossa felicidade. Como que nós podemos consertar tudo isso?
O que fazer para encontrar um pouco mais de calma e sossego na nossa alma? Precisamos ter humildade, pois ela nos propicia essa paz interior e uma convivência melhor com as pessoas. Sem a humildade, a nossa vida é uma verdadeira guerra. Então, humildade para compreender, para aceitar, humildade para saber dizer não e até para saber dizer sim. Humildade para se calar, para muitas vezes abraçar e sorrir e seguir em frente. Então, humildade é muito importante no contexto da nossa vida e daquilo que nós queremos ser como seres espirituais. Posto a questão da humildade, trazemos à tona que a doença mental tem o seu início no instinto, e todos nós temos instintos. Poderíamos falar que o nosso cérebro tem diferentes andares, um dedicado para o instinto, o outro para a emoção, o outro para a razão, e o último andar seria dedicado para a consciência. Precisamos compreender isso para entender como surgem os transtornos mentais. Esse gráfico representa os 3 andares da nossa consciência. O primeiro andar, que é o andar do instinto, onde o nosso cérebro está ativado unicamente para a sobrevivência. Viver na faixa do instinto é ter vontade de fugir dos nossos problemas, reagir de forma agressiva a comentários, brincadeiras e até piadas que fazem a nosso respeito, ou a vontade de morrer, de desaparecer, de acabar com a própria vida, acreditando que isso possa resolver todos os nossos problemas, o que é um grande erro. O segundo andar é o andar da emoção, e aí nós encontramos as emoções descontroladas, o temperamento instável. Então aí nós encontramos aquela pessoa temperamental, que necessariamente não reage. E se nós não educarmos as nossas emoções, nós não seremos capazes de fazer as coisas de uma forma correta. E para isso é necessário bom senso, é necessário o uso da razão. Passamos agora ao terceiro andar, que é o andar da razão. Aí é a necessidade de nós nos compreendermos e nos adaptarmos às situações. Todas as nossas emoções, então, elas são convertidas em impulsos. E como que funciona o pensamento? Primeiro, uma ideia, essa ideia vai passar para intuição, essa intuição gera uma emoção e num determinado momento nós geramos um pensamento para nós colocarmos isso em realidade. E aí o resultado pode nos decepcionar ou pode nos fazer muito felizes. E a razão implica então em compreender e se adaptar ao resultado que não deu certo, para que nós possamos nos recompor e seguirmos em frente. Nesse aspecto, a filosofia espírita é maravilhosa, porque ela nos auxilia a termos uma visão ampla de nós mesmos, das situações que nós estamos vivendo e compreender que se hoje as coisas não estão bem, hoje as coisas não estão corretas como a gente gostaria, a probabilidade de que no dia de amanhã tudo aconteça de forma diferente e possa melhorar. Então é muito importante compreender e adaptar-se e passar a morar neste andar do nosso cérebro, onde devemos começar a usar o instinto de uma forma racional e a nossa intuição, para que juntos eles possam desenvolver a nossa espiritualidade. Aí sim nós teremos um mundo físico e espiritual harmoniosos e nós estaremos bem mentalmente. O conflito
conflito moral é sempre a causa de um transtorno mental, da mesma forma que o nosso corpo precisa se defender de infecções por vírus e bactérias, nossa psique precisa de defesas psicológicas que ajudem a reagir frente aos problemas, aos distúrbios, às vivências em sociedade, às mudanças que nós vivemos diariamente. Se abrirmos o nosso coração e a nossa mente para ouvir as verdades divinas, seremos pessoas saudáveis fisicamente, psiquicamente, e tudo isso vai conformar a consciência, que é um processo de iluminação que cada um de nós vai ter em um determinado momento, onde desenvolveremos a consciência crítica e temos em Jesus esse modelo e guia. Podemos seguir de perto a Jesus, começar a acalmar a nossa alma, o nosso ímpeto, a reagir com menos paixão. As pessoas que vivem baseadas em suas paixões ficam rapidamente cansadas, infelizes, tristes, esgotadas e desiludidas. Mas a pessoa que toma um fardo com toda a serenidade e que não tem outro jeito que não seja seguir caminhando, é a pessoa que verdadeiramente está seguindo a Jesus. É bom que fiquemos cansados, aborrecidos, que sejamos incompreendidos pelas famílias, porque graças a isso estamos consolidando o nosso caráter, estamos indo pelo trabalho, pelo ideal, e quando fazemos isso, estamos solucionando os nossos transtornos mentais. Nós, espíritas, não podemos esquecer que nós cremos na reencarnação e assim nos lembrarmos que tivemos várias encarnações com personalidades diferentes, famílias diferentes, atividades diferentes, que vão formando camadas que se sobrepõem nossa consciência. Somos o acúmulo de tudo isso, e quando isso se desfaz e sai do controle, também aparece um transtorno mental e aparece essa nova personalidade que você não é, e você reconhece isso e não entende por que disse aquilo ou reagiu daquela forma. Pode ser uma atitude de uma dessas camadas de vidas anteriores que se mostrou, e assim vamos evoluindo individualmente e coletivamente. E dentro da evolução das doenças mentais, aparece uma em particular em cada época. Em uma época nós tivemos os fleumáticos ou os coléricos. Na Idade Média, tudo era uma possessão diabólica. Na época mecanicista, uma doença mental onde se fazia as lobotomias, mas a mente ainda continua desconhecida e a espiritualidade vai um pouco mais aprofundando, mostrando que a pessoa não é só um organismo, ela tem uma transcendência. No século XXI, por volta de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir um fenômeno, pessoas que reagiam diferente, que não olhavam nos olhos, que eram supersensíveis, pensou-se em esquizofrenia juvenil. No caso, já era o autismo. Só em 2015 o autismo deixou de ser considerado uma esquizofrenia e passou a ser tratado como um transtorno, uma síndrome, porque todas as pessoas que apresentam esse transtorno eram diferentes. Não é um comportamento repetitivo e igual para todos. Cada um demonstra síndrome de uma forma. Entre 1000 pessoas, 10 eram autistas. Com o passar do tempo, subiu para 50 pessoas. Hoje estamos na média de 70 pessoas. Então vejam que há um aumento de pessoas autistas na sociedade. Vamos elencar algumas características das pessoas com autismo. A hipersensibilidade visual, auditiva, eles são sinestésicos, podendo chegar à dor. Por isso, não existe pessoas autistas agressivas. Essa hipersensibilidade deles pode fazer com que eles sintam dor, isso é uma neuralgia.
e aí eles vão reagir, eles vão se defender dessa dor. Então, daí algumas crises por conta dessa dor que eles sentem. Então, não é agressão. A falta de comunicação empática e os movimentos estereotipados também são característicos. Movimentos circulares, sons, incompreensão da linguagem metafórica, então eles são muito inocentes, dificuldade de compreender gestos, e é necessário desenvolvimento com eles de uma linguagem empática. É um processo lento e precisa da participação dos pais. As crises de revolta não são mal educação. Eles precisam de ter solidariedade, de ter amor, compreensão e muita paciência. O autismo não é uma doença, ele não tem uma cura mágica. É preciso ter muito cuidado na escolha dos profissionais e dos tratamentos para não serem os pais e nem o autista explorado por pessoas mal intencionadas. O entendimento do hipocampo e do sistema límbico permite que nós compreendamos as questões da dificuldade de o autista entender as simbologias e dificuldade que eles têm de dormir. O hipocampo e o sistema límbico faz a interpretação do relacionamento das simbologias, que estão perto de nós, com tudo que está acontecendo à nossa volta. E isso tem a ver com o que aconteceu em uma vida anterior. O hipocampo vai formando as camadas do ego que nós falamos nos esquemas lá atrás, vida após vida, dando-nos mais destreza para a convivência com as demais pessoas. Em algum momento isso é rompido e o sistema límbico e o hipocampo ficam comprometidos. Por isso, muitas crianças autistas têm a dificuldade do sono e aí a necessidade então de alguma medicação para que elas possam dormir de forma satisfatória, repondo vários hormônios que são produzidos durante o sono e no dia seguinte ter uma condição física melhor. Dentro do esclarecimento espírita, podemos dizer que essas 3 camadas do ego seriam 3 rupturas das leis naturais. Então, nós estamos relacionando aqui as leis naturais com essas rupturas do ego, né? Com as infrações às leis divinas. Então, estariam aí algumas das causas desses espíritos também reencarnarem na condição autista. Por exemplo, a lei de adoração. Quando uma pessoa quebra a lei de adoração em uma reencarnação que ela viveu, ela pode voltar como uma autista. Um exemplo de alguém que pode quebrar essa lei de adoração. Um fanático religioso, por exemplo, um jihadista, que em nome de Deus ele se explode e causa a morte de um tanto de outras pessoas. Um outro exemplo seriam os religiosos que fazem voto de silêncio e ficam confinados num mosteiro ou num convento, longe da convivência da sociedade, vivendo exclusivamente para si e para adorar a Deus. Ou pessoas místicas que se afastam da sociedade para viver a sua doutrina e ali também não produzem nada de útil em benefício da comunidade, da sociedade ou daqueles que estão ali à sua volta. Essas pessoas, elas podem, esses espíritos, né, eles podem voltar como autistas com uma grande dificuldade de relacionamento, porque eles atrofiaram esse andar da consciência e eles voltam para serem ajudados a recuperar a empatia e aprender, reaprender a viver em sociedade, a se relacionar com as pessoas de uma forma fraternal.
Aqueles que infringiram a lei de destruição em algumas de suas reencarnações podem reencarnar na atualidade como autistas ou podem vir a ter, por exemplo, crise do pânico. Se eu, por exemplo, fui morto na guerra por outra pessoa e isso causou um trauma muito grande em mim, eu posso retornar como autista, mas uma autista com altas habilidades. Em casos de mercenários ou pessoas que trabalharam fazendo o aborto não ético e se acostumaram com isso, foram indiferentes com isso. Casos de déspotas, tiranos e opressores que também viveram essas experiências causando muita dor e sofrimento a outros, podem também reencarnar nessa condição. E aí pode ser inclusive um caso de que ele reencarna nessa condição para esquecer das dores que ele causou. E aqui nós vamos fazer um parêntese sobre a lei de ação e reação. Essa lei que tudo aquilo que nós fazemos de bom retorna para nós como benesses e tudo aquilo que nós fazemos de ruim retorna para nós a necessidade de reparação à lei. Então, nós espíritas, às vezes, pensamos que a lei de ação e reação é algo parecido com a lei de Talião, né? E, na verdade, não é. A lei de ação e reação é o resultado das nossas ações, aquilo que nós fazemos hoje ou que nós fizemos ontem, de bom ou de ruim, que vai retornar para nós através da misericórdia divina, com a possibilidade de ressarcirmos a lei que nós infringimos. Então, a ação está nas nossas mãos. A reação está na pauta da misericórdia de Deus. Quando eu me permito o afastamento de Deus, eu vivo a minha culpa de uma forma que ela me torne incapaz de experimentar essa misericórdia. Então, eu atraio essa experiência de Talião para mim, uma experiência mais dolorosa. E assim, eu gero as causas e quem administra a aplicação da lei é Deus. Ou seja, quando eu compreendo o mal que eu fiz, quando eu aceito a minha culpa, quando eu peço a Deus a oportunidade de reparação, porque eu me arrependi, entra em pauta a misericórdia divina, me dando uma oportunidade reencarnatória, onde eu possa ressarcir a lei que eu infringi e me reequilibrar com a vida, seguindo o meu caminho evolutivo. Caso eu não aceite a minha culpa e eu fique ali revendo aqueles momentos e fique dizendo para mim mesmo que a culpa não foi minha, que a culpa é do outro, que a culpa é de Deus, que a culpa é da situação, e eu fico nesse processo de revolta íntima, culpando um monte de outras situações, menos reconhecendo o meu erro, eu atraio para mim essa lei de Talião. Então, sou eu que atraio as circunstâncias que vão tentar me recolocar nesse caminho, me reconduzir neste caminho. E aí, neste caso, então, a dor é maior. Por isso que se eu me permitir aceitar a culpa, compreender a necessidade de reparação, perdoar, eu vou atrair para mim a misericórdia divina. Essa é a lei de ação e reação que está nos exemplificando nesses casos que nós estamos estudando, nesse transtorno que nós estamos estudando. É a lei de ação e reação agindo sobre o transtorno do autismo, sobre a família toda envolvida nessa busca
de reequilíbrio, de reajuste, de recomeço de uma nova história, de construir um novo futuro, um futuro melhor, mais feliz, mais fraterno, onde nós, enquanto espíritos que somos, caminharemos para essa evolução junto a Jesus, nosso mestre e guia. Muito bem, até aqui nós vimos as explicações do Dr. Juan acerca do transtorno de autismo, fazendo uma relação com a lei de ação e reação, considerando os espíritos reencarnados aqui no planeta em processo de prova ou de expiação com o autismo severo ou com o autismo leve de altas habilidades. Agora, ele nos dirá que uma certa quantidade dos autistas são muito éticos, e lá na Gênesis, no capítulo 11, do item 35 a 37, ele vai fazer um apanhado dizendo que os espíritos nunca perdem o que adquirem, trazendo consigo a inteligência dos conhecimentos que adquirem, imprimindo por conseguinte no caráter que lhe é peculiar a raça corpórea. E aí ele vai falar a respeito das migrações espirituais para dizer, desta possibilidade de alguns autistas que são muito éticos e bastante inteligentes serem espíritos que estão migrando de outros planetas para reencarnar aqui. E lá na Gênese, no item 37, tem um trecho que vai dizer assim: há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro. Delas resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, que vêm se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Ora, como os espíritos não perdem jamais o que adquirem, trazem com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Por conseguinte, imprimem seu caráter à raça corporal que vieram animar. Para isso, não tem necessidade de que novos corpos sejam criados, especialmente para seu uso, desde que a espécie corporal existente encontram-nos prontos a recebê-los. São, pois, simplesmente novos habitantes, chegando sobre a Terra, a princípio fazem parte de sua população espiritual e depois encarnam-se como as demais. Então vejam que ele está aqui se referindo a esse capítulo da Gênese, que fala sobre as migrações espirituais, espíritos que estão vindo para cá, para o nosso planeta, de outros planetas, que aqui vão reencarnar para ajudar na evolução do nosso planeta, nessa fase de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E como nos outros planetas, em alguns, eles já são mais evoluídos, para reencarnar aqui, eles necessitam se adaptar ao corpo físico que nós temos. Então, há esse processo de adaptação primeiro no plano espiritual, depois no plano físico. E isso vai importar em novas conformações do nosso cérebro, das redes neuronais, para que essa capacidade intelectual e sensitiva seja ampliada. Então, recomendo a leitura deste capítulo 11 da Gênese, que é bastante elucidativo também. Então, há uma possibilidade de que esses autistas muito éticos, e aqui a gente põe até a foto da Greta, que sejam espíritos que estão reencarnando também para ajudar na melhoria e na evolução do nosso planeta. Assim, existem autistas que estão fazendo uma expiação em suas vidas
e contribuindo com a evolução da humanidade, porque estão conformando novos padrões no corpo físico com maior sutileza para os mecanismos da mente, com desenvolvimento de conexões nervosas mais sutis, mais sensibilizadas, com maior capacidade de neuroplasticidade, que vai possibilitar uma rapidez de raciocínio, um entendimento maior daquilo que está à nossa volta e até uma sensibilidade mais apurada para a comunicação com o mundo espiritual. Sobre as pessoas Asperger, Dr. Juan vai dizer que na experiência dele, 90% dos autistas Asperger têm uma ética e uma moral muito elevadas. E ele conta o caso de um garoto que ele atendeu que queria explodir a escola porque os colegas não faziam silêncio na aula da professora, no momento que a professora fazia uma prece no início da aula, e ele gostava muito dessa prece. Conversando com o garoto, foi possível descobrir que algumas atitudes dele eram referentes a programas de TV que ele estava assistindo com a permissão dos pais e que não eram adequados para ele. E numa conversa com os pais e com ele foi possível mudar esse comportamento. Então ele diz que as pessoas Asperger são pessoas éticas, que elas não sabem mentir porque elas não têm linguagem metafórica. A linguagem metafórica é uma figura de linguagem muito utilizada para fazer comparações por semelhança. Por exemplo, meu coração é um balde derramado. Ele vai entender que realmente é um balde, que o balde está derramando alguma coisa. Ele não sabe levar isso só para uma explicação de uma figura. Ele entende que aquilo é uma realidade. Aí ele diz que eles vão tentar mentir, mas que eles não conseguem, que eles vão mentir como se fosse uma criança de 2 anos. Por exemplo, ele está todo sujo de chocolate, ele está com chocolate na mão e você vai perguntar para ele, você pegou esse chocolate? E ele vai dizer não, e ele está ali todo sujo de chocolate. E ele explica que para mentir nós precisamos de 5 pontos. Primeiro, pensar o que nós vamos dizer, e que isso precisa ser convincente. Segundo, ter emotividade para passar essa informação para que seja crível. Terceiro, lembrar exatamente de tudo o que foi dito. Quarto, olhar nos olhos da outra pessoa para ver como que ela reage a essa mentira. E quinto, modificar de um jeito muito sutil para que a pessoa continue acreditando. Então, que isso são coisas assim muito complexas para uma pessoa autista fazer. E ele diz que o diagnóstico, do Asperger precisa ser feito por um especialista e que demora de uns 5 a 10 dias, porque tem que trabalhar muito com a criança, Então são coisas assim bastante complexas. Então que a gente precisa ter esse cuidado com os especialistas que a gente busca para fazer esses laudos e os tratamentos que serão depois realizados, as terapias. Muito bem, agora que nós já temos o entendimento do que é o autismo segundo a ciência, do que é o autismo segundo a doutrina espírita, o que nós espíritas podemos fazer nas casas espíritas para o atendimento fraterno ao autismo? Primeiro a gente precisa se informar, se esclarecer, saber o que é, quais as causas. Depois a gente precisa informar as crianças da evangelização, que vai chegar um colega autista, como que ele é, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Depois, criar uma rotina para a criança autista que está indo para a evangelização. É importante ela ter um horário para chegar, falar a cadeira que ela vai sentar toda vez, a prece, a água fluidificada, os desenhos, sempre com muito carinho, com muita paciência. Inicialmente isso não vai dar certo, mas requer persistência, Porque é um treinamento para ele, até que ele consiga repetir todas as fases e fazer isso uma rotina. Em relação aos pais, muito carinho,
porque os pais estão muito sensíveis, eles estão muito cansados, eles têm um complexo de culpa, uma grande aflição, e eles precisam ser recebidos com muito carinho, muito boa vontade, para que eles possam relaxar e entender que eles têm ali na instituição um apoio para eles e para os seus filhos. Ao conversar com os pais e mães, explicar-lhes que eles precisam descansar, que eles precisam aceitar ou pedir ajuda dos familiares, que o cuidado com o autista é um envolvimento de toda a família. Toda a família precisa participar do processo terapêutico, precisa compreender, precisa ajudar. E que outras pessoas também podem cuidar do seu filho para que eles possam descansar, porque um pai cansado, doente, aflito, angustiado, ele não consegue cuidar bem do seu filho. Ele precisa ter momentos de relaxamento, de tranquilidade, ele precisa ter outras atividades que não sejam aquela exclusiva com o cuidado do autista. Ele precisa também aprender a delegar algumas coisas para que esse convívio, esse cuidado seja mais tranquilo e com menos sofrimento. É importante colocar o nome das crianças na seção mediúnica de desobsessão específica para eles, para que os possíveis obsessores sejam afastados. Em casa, dar independência para a criança autista, ensinar a ela as rotinas que ela pode fazer e assim permitir que ela vá tendo independência. A mesma coisa na escola. Também a rotina para a criança. Aprender a linguagem explícita, não metafórica. Ajudar ele a se expressar, explicar a ele essa linguagem. E isso ocorre também nos processos de terapia. Então, os pais também precisam participar dos processos terapêuticos. Quando for visitar alguém com o autista, sempre determinar o tempo de duração da visita, ser pontual, explicar o que vai acontecer nesse lugar, quem está lá, se tiver alguma coisa para comer, explicar o que vai ter para comer. Porque, por exemplo, um autista foi visitar a avó e chegou lá, a avó falou que ia fazer um frango ao sugo e ele entendeu que seria um suco de frango. E ele não almoçou porque ele falou que ele jamais iria tomar um suco de frango. Então vejam, né, que ele não tem essa linguagem metafórica, então é importante explicar para ele e não fazer brincadeiras de mau gosto, porque ele não vai entender, e isso pode desencadear nele uma crise. Aprender como ele reage a determinadas situações, como uma música, um cheiro, uma palavra, um barulho, para poder ajudá-lo a compreender o que está acontecendo e o que desencadeia de repente uma crise. Ter o conhecimento das habilidades naturais dessa criança. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de ouvir música? Ela gosta de praticar esporte? Ela gosta de desenhar? Ela gosta de escrever? O que ela gosta de fazer? Porque é através desse conhecimento que o pai, o terapeuta, vai conseguir desenvolver nele a linguagem, se ele não tem essa linguagem desenvolvida ainda. E ele diz ainda que nós teremos muitas pessoas autistas devido a essa mudança de nova era que está acontecendo, né? A essa evolução. Então, nós precisamos entender que muitos espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar para ressarcir os seus débitos. E eles estão pedindo uma reencarnação como autistas para poderem ressarcir os seus débitos perante as leis. Outros tantos estão vindo de outros planetas para reencarnar aqui para ajudar no processo evolutivo, que não deixa de ser para eles também uma expiação. E aí, como eles têm corpos mais evoluídos, eles precisam se adaptar aos corpos que nós temos aqui. E também entra num processo de autismo. Então, daqui para frente, nós teremos muitos indivíduos autistas e também com outros transtornos mentais devido a essa
oportunidade de renovação, de regeneração que está sendo dada a todos os espíritos. Assim, segundo o Dr. Juan, não existe uma falta de capacidade do autista, existe uma capacidade diferenciada. Muitas pessoas e pais se queixam da falta de carinho dos autistas, porque muitos deles não suportam ser tocados, mas isso não deve ser entendido ou reconhecido que não existe um amor ali, mas que esse amor ele está em silêncio, precisando ser tocado com muita sensibilidade, com muito carinho, com muita paciência. Por isso o autista ele vai ser sempre o amor em silêncio. Aqui nós deixamos os telefones para contato para aquelas pessoas que desejem participar do atendimento fraterno ao autismo na Casa Espírita Amor e Fraternidade de Catanduva. É um trabalho realizado com as famílias, com os pais e com o portador do autismo. Um trabalho de esclarecimento, um trabalho de ajuda. Não é um trabalho terapêutico, mas é um trabalho de atendimento fraterno, para que nós possamos acolher, esclarecer, amparar e ajudar as famílias a conviverem de uma forma mais fraterna, mais serena, com este filho ou com esta filha e poder desenvolver essa alegria, né? Essa alegria de viver, de estar bem, de compreender que tudo isso vai passar e que é um momento importante para todos, um momento de conformação, de preparação de um novo futuro. Estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato, só passar uma mensagem nos nossos celulares.